Na noite de 28 de abril de 1945, às 22 horas, o vento descia cortante pelo Vale de Lúrias, como se quisesse apagar qualquer vestígio de voz humana. A névoa que subia do rio engolia a paisagem, deixando apenas recortes de postes, sombras de árvores retorcidas e o brilho indeciso de lanternas filtrado pela fumaça. 2 homens caminhavam devagar pelo asfalto úmido, uma bandeira branca erguida entre eles como um milagre frágil, tremulando no escuro. Vinham da pequena cidade de San Lázaro del Valle, que ardia em focos isolados de fogo, e avançavam em direção às linhas de uma tropa estrangeira que, até poucos meses antes, a maioria deles nem saberia apontar num mapa. Sobre eles, espalhados nas encostas, olhos atentos espiavam por trás de miras, gatilhos armados, dedos tensos. Eram soldados da República do Atlântico Sul, homens que tinham cruzado um oceano para lutar numa guerra que não começou em suas fronteiras, mas que, de alguma forma, tinha explodido dentro de suas casas, mesmo a milhares de quilômetros dali. Atrás daqueles 2 emissários comprimidos entre colinas, vinhedos queimados e estradas rasgadas pela artilharia, quase 15.000 soldados do Reich do Norte e unidades aliadas locais esperavam uma resposta que não estava escrita em nenhum manual. Alguns encostados em caminhões sem gasolina, outros sentados nos degraus de portas quebradas, muitos olhando para o céu sem ver estrela nenhuma, apenas a claridade difusa das explosões distantes. Eles sabiam que o vale havia se transformado numa espécie de tigela de pedra. 3 estradas para entrar, nenhuma rota segura para sair. O que ainda não sabiam, pelo menos não com clareza, era que essa tigela tinha sido cuidadosamente tampada por um capitão sul-atlântico de 36 anos, que não comandava tanques pesados nem grandes colunas de infantaria, mas pequenos veículos rápidos, rádios chiando sem parar, e a obstinação discreta de quem entende que, em retirada, tempo vale mais que qualquer canhão. O nome dele era Arthur Lacerda, capitão de cavalaria mecanizada, e a operação que o trouxera até ali corria o risco de desaparecer como nota de rodapé, engolida por grandes batalhas de nomes mais conhecidos. Mas naquela noite, naquele vale, era a manobra dele que determinava quem veria o amanhecer. Nas linhas sul-atlânticas não havia comemoração nem euforia. Havia cansaço e desconfiança. Nenhum homem que atravessa um inverno inteiro em montanhas geladas confia de primeira em uma bandeira branca. Sentinelas verificavam munições pela 3ª vez, ajustavam capacetes, esfregavam os dedos para afastar o torpor do frio e da espera. No posto de comando avançado, improvisado num casarão de pedra meio destruído, mapas cobriam mesas toscas, presos por canecas de café frio e pedaços de munição vazia. Sobre eles, setas coloridas, nomes de vilas, cruzes marcando pontes. Ali, o general Horácio Pires, 60 anos, rosto vincado por décadas de estudo e pouca prática de combate até aquela guerra, observava o traçado do Vale de Lúrias com um olhar que não era o de quem busca glória, mas o de quem procura uma solução que mate o menor número possível de homens. Mas, para entender por que 2 oficiais do Reich caminhavam desarmados naquela estrada, é preciso recuar no tempo, atravessar o oceano e voltar a um verão de 1942, em que o Atlântico deixou de ser apenas mar e virou cemitério. Durante meses, navios mercantes da República do Atlântico Sul cruzavam as rotas costeiras, acreditando-se protegidos pela distância, como se a guerra fosse um incêndio contido em outro continente. Então vieram os torpedos silenciosos, rasgando cascos no meio da madrugada. Explosões que iluminaram o horizonte, botes abarrotados de civis tentando fugir da água negra. Em 3 dias, 4 navios foram ao fundo, levando consigo comerciantes, marinheiros, crianças que jamais haviam ouvido o estrondo de um bombardeio. O número exato dos mortos perdeu-se nas listas, mas o eco de suas ausências incendiou as ruas. Na capital costeira de Porto do Leste, multidões saíram de casa com cartazes, gritos e fúria. Vitrines de lojas com sobrenomes estrangeiros foram estilhaçadas, bandeiras do Reich queimadas em praça pública, discursos improvisados pediam vingança e justiça na mesma frase. A cada navio afundado, a neutralidade parecia menos uma postura prudente
e mais uma covardia insuportável. O presidente Álvaro Nogueira, um político acostumado a equilibrar interesses internos e externos com cuidado cirúrgico, viu-se diante de uma conta que não fechava mais. Seu país não tinha um exército moderno, não possuía indústria bélica capaz de alimentar uma guerra longa. Seu soldado médio nunca havia visto neve, nem ouvido o zunido de um projétil de artilharia. Mas os mortos no mar exigiam uma resposta que não cabia em notas diplomáticas. Assim, em agosto de 1942, a República do Atlântico Sul declarou guerra ao Reich do Norte e ao regime expansionista da Península de Lumen. A notícia percorreu o mundo com misto de surpresa e ceticismo. Os grandes aliados sorriram para as câmeras, agradeceram o apoio, mas em reuniões fechadas duvidaram do peso real daquela decisão. Quem afinal apostaria que um país tropical, com tropas dispersas mal equipadas, seria capaz de enfrentar veteranos que haviam atravessado meia Europa à base de fogo e aço? Do outro lado, nos gabinetes do Reich, a reação foi de escárnio. Um general do Estado-Maior, segundo se sussurrava, teria dito que era mais provável ver um lagarto cuspir fumaça do que aqueles sul-atlânticos desembarcarem de fato num campo de batalha. A frase cuspida com desdém atravessou o oceano e chegou distorcida aos quartéis da República. Não era mais lagarto, era iguana, era serpente, era qualquer bicho improvável, mas a ideia era sempre a mesma, o impossível como deboche. Os soldados abraçaram aquilo como desafio. Logo começaram a circular desenhos mal feitos em pedaços de pano e couro, uma serpente magra, de olhos cansados e um cachimbo aceso entre os dentes, soltando um fio de fumaça teimoso. Em pouco tempo, a cobra fumante se tornou símbolo silencioso nos ombros, nos capacetes, nos bilhetes enviados para casa. Não era um emblema oficial, era promessa íntima. Nós vamos chegar lá, nem que a realidade precise engolir o impossível. Transformar promessa em tropa, no entanto, foi um exercício de paciência e improviso. Em 1943, o governo anunciou a criação de uma divisão expedicionária, destinada a lutar na península de Lumen ao lado dos grandes aliados. Selecionar homens não era o problema. Voluntários surgiam de todas as regiões, de sertões secos, favelas à beira-mar, fazendas de café e pequenas cidades de interior. O desafio era moldar aquele mosaico humano em uma força que sobrevivesse ao primeiro inverno europeu. Instruções intensivas foram organizadas às pressas. Instrutores estrangeiros ensinaram em meses o que seus próprios exércitos levaram anos para aprender. Como se mover sob fogo cruzado, como coordenar artilharia e infantaria, como usar um rádio sem transformar a própria posição num alvo. Entre esses homens estava um jovem oficial de cavalaria formado na Academia Militar da capital, Arthur Lacerda. Aos 36 anos, ele já carregava nos ombros a transição entre duas eras. Havia estudado as velhas cargas de cavalo e sabre, mas se apaixonara pela ideia de um novo tipo de cavalo de aço, viaturas rápidas, rodas em vez de cascos, rádios no lugar de trombetas. Sua função era comandar o primeiro esquadrão de reconhecimento mecanizado, uma unidade que não buscava a glória de erguer bandeiras sobre ruínas, mas a precisão quase matemática de ver o inimigo primeiro, chegar antes, cortar estradas, negar pontes, transformar cruzamentos pacatos em gargalos mortais. Em julho de 1944, os primeiros contingentes da divisão expedicionária embarcaram em comboios rumo ao outro lado do oceano. As cenas nos portos eram um mosaico de lágrimas e sorrisos forçados, lenços brancos acenando até desaparecerem na bruma, promessas sussurradas de retorno, medalhinhas presas a pescoços jovens como amuletos contra o desconhecido. A travessia foi longa, protegida por escoltas contra submarinos que todos fingiam não imaginar ali por perto. Quando finalmente atracaram em Portearia, uma cidade destruída na costa da península, o choque foi imediato. Não era a Europa dos cartões postais, era um continente moído por anos de bombardeio. Ruas abertas em crateras, igrejas sem teto, pontes viradas em esqueletos retorcidos, campos pontilhados de minas e cadáveres enterrados às pressas. Os primeiros meses foram de aprendizado amargo.
A divisão sul-atlântica começou em setores secundários, patrulhando, protegendo pontos menos críticos, ganhando dureza aos poucos. Em setembro, o batismo de fogo real chegou nas colinas ao norte de Liverno, onde trincheiras do Reich estavam entranhadas na terra como raízes teimosas. As metralhadoras inimigas cortavam árvores como se fossem palitos, morteiros caíam com uma precisão que parecia pessoal, e os pracinhas, como passaram a ser chamados carinhosamente, descobriram que o medo não é o oposto da coragem. É o ambiente onde ela é obrigada a nascer. Cada noite de frio, cada amigo perdido, cada ataque mal-sucedido construía uma camada a mais de compreensão brutal. Guerra não é cinema. Guerra não é desfile. Guerra é sobreviver ao próximo minuto. O inverno de 1944 para 1945, nas montanhas de Arveno, foi a prova máxima. Neve até os joelhos, vento cortando como lâmina, botas ensopadas congelando nos pés. Homens dormiam em buracos cavados na neve, acordavam com os dedos dormentes, tinham que quebrar gelo para beber água. Nas colinas, posições do Reich observavam tudo com binóculos experientes, ajustando o fogo de artilharia com a frieza de quem já vira muitas frentes colapsarem. Ali, numa elevação fortificada chamada Monte Escuro, os sul-atlânticos foram 3 vezes rechaçados. 3 ataques, 3 recuos, dezenas de mortos. A frase do lagarto fumante reapareceu como um fantasma nos boatos de trincheira. E se afinal eles estivessem tentando o impossível? Na 4ª tentativa, em fevereiro, Monte Escuro caiu. Não foi com heroísmo cinematográfico, foi com cansaço teimoso, passo a passo, pedra a pedra, granada a granada. Mas caiu. E com ele ruiu a certeza de que aqueles homens tropicais não sabiam lutar. Em seguida, veio a tomada de San Carmino, em março, e depois uma vila medieval à beira de uma crista, San Meridio, em abril, que seria lembrada por 4 dias de combate casa por casa. Quando as bandeiras sul-atlânticas enfim tremularam sobre a praça, em ruínas de San Meridio, o caminho para o norte se abriu, não como estrada tranquila, mas como corredor estreito, empurrando o inimigo em retirada. E é justamente nessa retirada que nasce o segredo do esquadrão de Lacerda. Porque, enquanto a maior parte do mundo voltava os olhos para a queda da capital do Reich, para o ditador encurralado em seu bunker e para as grandes setas nos mapas dos jornais, numa dobra estreita da península de Lumen, um pequeno vale, 3 estradas e um esquadrão de veículos leves se preparavam para decidir o destino de quase 15.000 homens sem precisar destruí-los. Quando a ofensiva da primavera começou de fato, em meados de abril de 1945, já não havia mais espaço para grandes defesas estáticas na frente de Lumen. O nome oficial da operação pouco importava para quem rastejava na lama. O que eles sabiam é que, desta vez, não se tratava de manter linhas, mas de quebrá-las de uma vez por todas. A Divisão Expedicionária Sul-Atlântica recebeu seu setor de ataque, e no centro dele erguia-se San Meridio, uma vila teimosamente grudada em um maciço de pedra, transformada pelo Reich em fortaleza improvisada. Suas ruas estreitas de paralelepípedo eram corredores de tiro. Suas casas antigas tinham paredes espessas que engoliam projéteis menores. Cada porão escondia uma posição de metralhadora, cada campanário podia abrigar um atirador de elite. Às 13h30 de um 14 de abril, encharcado pela garoa, a artilharia aliada abriu as cortinas de fogo sobre a vila. Telhados voaram, fachadas desabaram, uma poeira grossa subiu misturada a fumaça e cheiro de gesso queimado. Mas quando o bombardeio cessou e a infantaria avançou, os alemães ainda estavam lá, enterrados nas ruínas como se fossem parte delas. O 3º Batalhão do 21º Regimento de Infantaria Sul-Atlântico, apelidado de Guardas da Serra, foi empurrado para dentro de San Meridio pelo centro, com o 2º Batalhão à direita, o 1º à esquerda, como dentes de um garfo tentando perfurar uma resistência que não cedia. Ruas que antes tinham nomes agora eram apenas referências gritadas. A esquina do poste caído, a casa da varanda quebrada, a escada do sino destruído.
Foram 4 dias de combate urbano, granadas lançadas por janelas, tiros disparados a queima-roupa em corredores estreitos, facas usadas quando o barulho do tiro poderia custar uma vida a mais. As casas eram tomadas, perdidas e retomadas, como se a cidade fosse um tabuleiro inquieto. No final, San Merídio caiu, mas não sob aplausos, e sim sob um silêncio pesado de quem viu mais do que gostaria. Os relatórios posteriores contabilizariam centenas de baixas de ambos os lados, mas nenhum número conseguiria traduzir o peso da expressão do soldado que, ao deixar a vila, olhava mais para o chão do que para a bandeira erguida. O resultado, porém, era incontestável. A porta para o norte estava aberta, e uma vez aberta, a retirada do Reich virou corrida desesperada. Ao norte da linha das antigas defesas, estendia-se a planície do grande rio Polaris, uma faixa de terra que, se cruzada a tempo, ainda poderia oferecer ao inimigo a chance de alcançar fronteiras mais seguras, talvez até internar-se em países neutros. O problema era o caminho até lá. Entre as montanhas de Arveno e a planície do Polaris, existia uma espécie de gargalo geográfico, o Vale de Lúrias, onde poucas estradas serpenteavam apertadas entre colinas e o leito sinuoso de um rio estreito, mas traiçoeiro. E no coração desse gargalo, como nó amarrando todas as rotas, estava a pequena cidade de San Lázaro del Valle. Para quem fugia do sul, San Lázaro era a última porta. Para quem vinha do lado sul atlântico, era a fechadura. O general Horácio Pires olhou para o mapa e entendeu algo que nem sempre é óbvio. Para comandantes apaixonados por grandes ataques, não era uma batalha gigantesca que precisava ser vencida ali. Era uma armadilha que precisava ser fechada com precisão. Infantaria pesada levaria tempo para se deslocar pelas colinas. Artilharia sozinha não podia impedir colunas em movimento de encontrar brechas. O que ele precisava era de olhos rápidos, rodas leves e rádios confiáveis. O que ele precisava era do esquadrão de Arthur Lacerda. O primeiro esquadrão de reconhecimento mecanizado não tinha imponência visual. Seus cavalos eram jipes adaptados, alguns com metralhadoras pesadas nos anéis de metal e blindados leves do tipo Rochedo M8, carros de 6 rodas com um canhão de 37 mm no topo e chapa de aço suficiente para deter estilhaços e balas de fuzil, mas não muito mais. A força deles não estava na espessura do metal, e sim na velocidade e nas vozes que saíam dos rádios dentro de cada veículo. Aquela unidade não foi criada para segurar terreno a qualquer custo, mas para moldar o terreno ao custo do inimigo. Lacerda ensinava aos seus homens que a verdadeira arma deles era negar o que o adversário mais precisava: rota e tempo. Na manhã de 26 de abril, o esquadrão chegou à recém-tomada Colégio de Brina, uma localidade pouco maior que um punhado de ruas, mas crucial como ponto de partida. De lá, 3 estradas partiam em direção a San Lázaro, uma subindo por Rivonera, outra descendo pelo vale rumo a Montaltre e uma terceira cruzando o rio em Pontechiara. Se o Reich conseguisse empurrar colunas por qualquer uma delas, haveria sempre a chance de escapar pela estrada régia ao norte da cidade e alcançar a planície do Polaris. A ordem dada a Lacerda era simples de formular e complexa de executar. Feche essas 3 saídas, transforme o vale em jaula. Os pelotões foram distribuídos como dedos se abrindo. Um grupo avançou em direção a Rivonera, vilarejo de encosta, rua principal estreita, casas grudadas uma na outra. Outro mergulhou rumo a Montaltre, onde a estrada corria mais próxima ao rio, cortando curvas acentuadas entre paredões de rocha. O terceiro seguiu para Pontechiara, onde uma ponte de pedra antiga, estreita e arqueada, era a única passagem confortável para veículos pesados naquela faixa do vale. Em cada eixo, a mesma lógica: chegar primeiro, ocupar os cruzamentos, posicionar blindados em ângulos que cobrissem as aproximações, instalar observadores nas colinas. E, acima de tudo, não se deixar fixar em combates longos. A missão não era destruir cada coluna, era atrasá-las até que todas se aglomerassem no lugar menos vantajoso possível: as ruas apertadas de San Lázaro. Rivonera viu o primeiro contato. As marcas na lama,
Trilhas de pneus largos, sulcos de rodas de artilharia rebocada, pegadas fundas, contavam a história de colunas recentes. Ao entardecer, caminhões do Reich surgiram na curva, trazendo infantaria exausta, alguns veículos semi-lagartas e peças de canhão. Quando os motoristas perceberam o bloqueio sul-atlântico à frente, não aceleraram, frearam. O simples fato de ver blindados apontados na direção deles, com outros jipes visíveis em pontos elevados, foi suficiente para quebrar o impulso. Houve troca de tiros, rajadas de metralhadora, alguns veículos incendiados na entrada da vila, mas não foi batalha até o fim. Foi recado. Sob fogo de artilharia regulado por rádio, atingindo estradas e flancos em vez do centro, a coluna do Reich recuou, buscando outro caminho. Em Montaltre, o padrão se repetiu com variações brutais. A estrada apertada, flanqueada por encostas, transformava qualquer veículo atingido em obstáculo quase intransponível. Quando um semi-lagarta inimigo tentou forçar passagem, o rochedo de um dos pelotões sul-atlânticos disparou na curva, fazendo o veículo bloquear metade da pista. O restante da coluna se viu obrigado a manobrar lentamente sob o olhar constante de observadores ocultos. Novamente, não se tratou de destruir tudo ali. A combinação de tiros de advertência, explosões de obuses nas proximidades e o medo de um cerco maior fez a coluna procurar outra rota. Ponte Chiara era o verdadeiro coração da armadilha. A ponte arcada sobre o rio Lúrias representava a última travessia sólida para veículos pesados naquela região. Em vez de explodi-la, o que teria sido uma solução óbvia, porém definitiva demais, Lacerda decidiu mantê-la inteira, porém vigiada. Blindados foram posicionados em meia-lua nas aproximações ao sul. Jipes em pontos de observação. Partisãos locais ocupando trilhas laterais, prontos para cortar mensageiros ou pequenas tentativas de infiltração. O recado, de novo, era o mesmo. Vocês podem tentar, mas não passarão sem pagar um preço tão alto que a própria tentativa deixará de valer a pena. Entre 26 e 28 de abril, o Vale de Lúrias se transformou num labirinto invisível. As colunas do Reich, pressionadas pelo avanço aliado no sul, eram empurradas para a frente como água procurando brechas. Mas onde quer que tentassem avançar, encontravam obstáculos súbitos, tiros vindos de direções inesperadas, obuses caindo nas estradas de aproximação. Não era um massacre, era uma sucessão de empurrões laterais, curvas obrigatórias, desvios forçados. Aos poucos, como se guiadas por mãos invisíveis, as colunas foram convergindo para San Lázaro del Valle, a única área onde ainda parecia haver espaço para se organizar. Ao entardecer do dia 28, quando a artilharia aliada começou a bater nas bordas da cidade, a armadilha estava completa. Pelas janelas quebradas, soldados do Reich viam as colinas cheias de clarões de disparo. Pelos rádios, notícias ruins chegavam em cascata. Pontes perdidas, estradas bloqueadas, cidades ao norte nas mãos inimigas. O general Falkenried, comandante da 148ª Divisão, entendeu o óbvio e ao mesmo tempo doloroso. Não havia mais saída. Munição minguando, combustível quase esgotado, milhares de homens comprimidos num vale onde o inimigo controlava todas as saídas. Continuar lutando significaria apenas trocar mortes por minutos. Por isso, naquela noite, 2 oficiais do Reich deixaram a cidade carregando a bandeira branca, que tremulava sob miras sul-atlânticas. Eles vinham com uma proposta que pesava mais que qualquer arma: cessar fogo e rendição. Não uma rendição parcial, não a entrega de um batalhão em apuros, mas a capitulação organizada de praticamente uma divisão inteira com seus homens, seus canhões, seus caminhões e seus cavalos exaustos. Do outro lado da linha, no posto de comando, o general Horácio Pires sabia que dizer sim significava organizar o impossível: receber, catalogar e proteger quase 15.000 prisioneiros sem transformar tudo aquilo em caos. E em algum lugar na escuridão entre San Lázaro e as encostas que a cercavam, o esquadrão de Arthur Lacerda mantinha suas posições, rádios ligados, motores em silêncio, olhos varrendo estradas vazias que tinham se tornado em poucos dias as linhas invisíveis de uma armadilha perfeita.
Se você estivesse no comando, cercado por milhares de homens cansados e sem rota, escolheria lutar até o fim ou erguer a bandeira branca. Pouco depois das 22 horas, os emissários do Reich chegaram ao posto avançado do 6º Regimento de Infantaria Sul-Atlântico, conhecido como Regimento do Litoral. Foram revistados sem cerimônia, revólveres retirados dos coldres, mapas confiscados, olhares cruzados com soldados que, alguns meses antes, jamais teriam imaginado estar cara a cara com o inimigo que seus jornais mostravam como figura distante. O oficial mais graduado, o Major Krüger, chefe do Estado-Maior da divisão cercada, apresentou-se em voz firme demais para o momento, como se a disciplina fosse o último fio de dignidade que ainda podia segurar. Por meio de um intérprete, explicou o que vinha propor em nome do general Falkenried: cessar fogo ao amanhecer e rendição incondicional. A palavra incondicional pousou pesada no ar. Significava que não haveria barganha por territórios, nem exigência de conservar armamentos, nem negociações de corredor seguro. Era, em essência, o reconhecimento de uma derrota total. Para um homem que havia atravessado 2 guerras, propor aquilo devia equivaler a arrancar o próprio orgulho com as mãos. Mas Falkenried fizera suas contas. Sem munição suficiente, sem combustível, comprimido num vale dominado pelo inimigo, com milhares de soldados sob responsabilidade direta, insistir na luta significaria apenas assinar uma sentença de morte coletiva. Do lado sul-atlântico, aceitar aquela rendição massiva também não era gesto simples. Quase 15.000 homens armados não se tornam inofensivos apenas por erguerem as mãos. Era preciso estabelecer horários, pontos de reunião, rotas de deslocamento, separar oficiais de praças, garantir atendimento aos feridos, prevenir, ao mesmo tempo, explosões de desespero entre os prisioneiros e atos de vingança, tanto de soldados aliados quanto de partisãos que, nas colinas, carregavam cicatrizes de anos sob ocupação. O general Horácio Pires impôs uma condição clara: a artilharia silenciaria às 5h20 da manhã de 29 de abril, nem um minuto antes. Até lá, qualquer tentativa de fuga seria respondida com fogo pesado. A rendição, se fosse acontecer, teria que ser ordenada, quase matemática. Major Krüger assentiu, talvez aliviado por ainda ouvir lógica e não apenas ódio no tom do inimigo. Voltou para San Lázaro com a bandeira branca dobrada sob o braço, levando consigo a última oportunidade de evitar um banho de sangue inútil. Na escuridão, suas botas faziam pouco barulho, mas cada passo parecia ecoar na cabeça de quem estava prestes a dizer a milhares de homens que a guerra, para eles, naquele lugar, havia acabado, não em glória, mas em rendição. As horas que se seguiram foram de espera suspensa. No lado do Reich, muitos soldados passaram a noite fumando em silêncio, limpando armas que não pretendiam mais disparar, escrevendo bilhetes rápidos que talvez nunca chegassem a destino algum. Alguns choraram escondidos atrás de ruínas, outros simplesmente deitaram no chão, exaustos demais até para sentir qualquer coisa. Do lado sul-atlântico, não houve comemoração. As posições permaneceram ocupadas, as miras calibradas, as senhas trocadas com rigidez. O esquadrão de Lacerda continuou espalhado entre Rivonera, Montaltre e Pontechiara, bloqueios mantidos, rádios atentos a qualquer ruído diferente. A ordem era simples. Até a rendição ser concretizada, o cerco não existia em promessa, apenas em fato. Às 5h20, como combinado, a artilharia calou. Pela primeira vez em muitos dias, o Vale de Lúrias conheceu um silêncio que não era apenas intervalo entre 2 estrondos. Não havia mais o ranger dos canhões recarregando, nem o assobio distante dos projéteis cortando o céu. Só o vento frio lavando os campos devastados, o sussurro do rio correndo abaixo da ponte de Pontechiara, alguns latidos perdidos de cachorros assustados em fazendas afastadas. Muitos soldados de ambos os lados perceberam só então o tamanho do barulho em que estavam mergulhados até ali, como se a quietude revelasse o quão alto a guerra tinha gritado. Por volta do meio da manhã, as primeiras colunas começaram a sair de San Lázaro. Vinham devagar em fila lenta, alguns ainda com capacetes na cabeça,
outros de boina ou cabeça descoberta. As armas eram trazidas a tiracolo, mas a certa altura, os oficiais aliados ordenaram que os carregadores fossem esvaziados. O metal das carabinas, das metralhadoras desmontadas, dos fuzis automáticos do Reich brilhava opaco sob um sol tímido. Não havia hinos, não havia bandeiras desfraldadas, não havia discursos. Havia passos arrastados, olhos baixos, respiradas profundas de quem ainda não acreditava totalmente que estava vivo. O processo era quase burocrático na superfície, mas carregado de tensão subterrânea. Em pontos determinados, oficiais sul-atlânticos anotavam nomes, patentes, unidades. Oficiais do Reich eram separados dos soldados rasos e enviados a recintos distintos. Feridos recebiam ataduras. Eram levados para áreas de tratamento, alguns atendidos pelos mesmos médicos que, dias antes, cuidavam de homens que haviam trocado tiros com eles. Ao lado, armas se acumulavam em pilhas que cresciam de forma quase hipnótica. Carabinas padrão, fuzis de precisão, pistolas, caixas de munição, metralhadoras dobradas e empilhadas com cuidado quase respeitoso, não por reverência ao inimigo, mas pela consciência de que cada peça daquela podia, até poucas horas antes, exterminar vidas. Veículos começaram a ser alinhados numa grande área de campo batido. Caminhões de transporte, semi-lagartas, motocicletas com sidecar, carros de comando. Muitos com tanques de combustível secos, pneus gastos, para-brisas rachados. Atrás deles, uma cena que marcaria para sempre a memória dos que estavam ali. Fileiras e mais fileiras de cavalos e mulas magras, com as costelas salientes, que durante anos haviam carregado suprimentos pelo terreno acidentado da península. Agora, relinchavam inquietos, como se sentissem que a função que os mantivera vivos também tinha chegado ao fim. Em todo esse movimento, o esquadrão de Arthur Lacerda manteve um papel silencioso, mas decisivo. Os pelotões continuaram ocupando cruzamentos, vigiando possíveis rotas de fuga, garantindo que nenhum grupo isolado, dominado pela recusa em aceitar a rendição, tentasse romper o cerco à bala. Também serviam de barreira entre os prisioneiros e grupos de partisãos que, compreensivelmente, nutriam ódio profundo por aqueles uniformes cinza esverdeados. Alguns olhares de rancor cruzaram o vale. Mas, naquele dia, a disciplina e o controle impediram que o ódio antigo se transformasse em massacre novo. Quando a noite finalmente caiu sobre o Vale de Lúrias, os números estavam quase completos. 14.779 homens rendidos, sendo cerca de 800 oficiais, com dezenas de peças de artilharia, morteiros, armas antitanque, centenas de veículos, milhares de animais de carga. Uma divisão inteira, com suas unidades auxiliares, cessara de existir como força de combate sem que tivesse sido triturada até o último integrante. No posto de comando, o general Horácio Pires assinou documentos formalizando a capitulação. Fez isso sem sorriso, apenas com a gravidade de quem entende que aquele tipo de vitória não se mede em bandeiras erguidas, mas em vidas que deixaram de ser perdidas. Poucos dias depois, a ofensiva geral continuou. A divisão expedicionária entrou em grandes cidades, foi recebida com flores e lágrimas, viu o colapso definitivo das forças do Reich na península. Em maio, o anúncio ecoou por todos os rádios: rendição total. A guerra na Europa havia terminado. Meses mais tarde, os primeiros contingentes sul-atlânticos embarcaram de volta para casa. Nos portos, multidões os esperavam com faixas, bandas, repórteres, crianças nos ombros dos pais. Era fácil, vendo as ruas tomadas de bandeiras, acreditar que a história daquela tropa se resumia à palavra vitória. Mas os que voltavam traziam outra contabilidade, feita de noites mal dormidas, de rostos que nunca mais veriam, de decisões tomadas em cruzamentos lamacentos com mapas sujos de graxa. Arthur Lacerda desembarcou na capital sem fanfarra especial. Continuou oficial, depois instrutor. Mais tarde aposentou-se discretamente, carregando dentro de si a lembrança incômoda e poderosa de ter sido responsável por fechar 3 estradas num vale distante. Gesto aparentemente simples que salvara a vida de quase 15.000 inimigos e, por consequência, de centenas de seus próprios homens.
Décadas passaram. Novas guerras surgiram em outros cantos do mundo. Novos nomes passaram a ocupar livros, filmes, discursos. O Vale de Lúrias voltou a ser apenas uma zona rural de colinas verdes, vinhedos, pequenas propriedades. San Lázaro del Valle se tornou uma cidadezinha pacata de 12.000 habitantes, com uma praça central onde turistas param para tomar café, sem saber exatamente o que aconteceu ali. Numa das paredes da igreja, há uma placa modesta, com inscrições em 2 idiomas, lembrando a rendição de 29 de abril de 1945. De tempos em tempos, alguém lê, balança a cabeça com um interessante murmurante e segue seu caminho. Uma vez por ano, em abril, veteranos e descendentes se reúnem naquele lugar. A cada ano, menos veteranos, mais cadeiras vazias. Discursos se tornam mais curtos, vozes mais trêmulas, memórias mais fragmentadas. Mas, entre fotos em preto e branco, com decorações antigas e abraços silenciosos, há algo que permanece. A ideia de que vitória nem sempre é destruir o outro até o fim. Às vezes, vitória é enxergar o momento exato em que insistir na luta se torna apenas desperdício de vidas. A manobra de Lacerda no Vale de Lúrias não destruiu a 148ª Divisão do Reich. Obrigou-a a aceitar que não havia mais caminho. O general Falkenried, por sua vez, não escolheu a glória suicida de morrer com a pistola na mão em meio a ruínas. Escolheu preservar homens. Em lados opostos, tomaram decisões que apontavam para a mesma verdade incômoda. Há momentos em que a honra não está em atirar o último projétil, mas em ser capaz de abaixar a arma. Quase 15.000 homens viram o amanhecer de 30 de abril, não porque um lado foi esmagado, mas porque ambos reconheceram por caminhos diferentes que aquela guerra naquele vale tinha chegado ao seu limite. Hoje, quando alguém passa por San Lázaro e vê apenas uma cidade comum, é fácil imaginar que nada de especial aconteceu ali. Mas nas curvas do rio, nas estradas que sobem para Rivonera, descem para Montaltre e cruzam em Ponte Chiara, ainda parece ecoar, para quem ouve com atenção, o ronco distante de motores leves e o sussurro de rádios dizendo: chegamos antes, não há mais saída. Agora, resta escolher viver. Se essa história mexeu com você, se te fez ver a guerra por outro ângulo, não só como explosão, mas como silêncio escolhido, deixa nos comentários o que mais te tocou. Você acha que coragem é lutar até o fim, ou também é saber a hora de parar? Eu vou gostar de ler a sua visão, as histórias da sua família, aquilo que você aprendeu com quem viveu tempos difíceis.